tarde! Estamos aqui ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Podem ir chegando, tragam a água para se hidratar. E hoje é um tema que acomete muita gente. E nós vamos falar sobre compulsão alimentar e ansiedade. Vou colocar o tema da live aqui. Compulsão alimentar e ansiedade. Pronto. Tema fixado. Como é que funciona esse quadro do Pergunta para Psi, para quem não conhece? Todo final de semana eu abro box de perguntas para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem, para vocês colocarem as dúvidas de vocês. E quando chega nas quartas-feiras, às 13 horas, eu venho para trazer essas dúvidas, né? E trazer as respostas sobre o que vocês comentam lá no final de semana. E hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar e ansiedade, e eu não vou fazer essa live sozinha. Como vocês viram, eu tenho uma convidada super especial. O nome dela é Karen, ela é nutricionista e ela fala de um jeito que dá para perceber, sabe? Que ela se importa com aquela pessoa, que ela vê o ser humano na sua subjetividade. Vocês vão perceber isso aqui. Eu até peço para vocês clicarem no aviãozinho que está aqui embaixo, encaminhar para os amigos de vocês, para todo mundo ter acesso a essa live. E preparem aí as palminhas para vocês me ajudarem a receber com muito carinho essa grande nutricionista, especialista em transtornos alimentares, Karen Carolina. Vou chamá-la aqui para a live. Cadê? Lá. Acabei de chamá-la. Oi, Opa! Jennifer, tudo bom? Boa tarde! Que bom ter você aqui comigo! Ah, que isso, obrigada. Eu tava prestando atenção no que você estava falando antes. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado também, pelo convite. Ah, imagina! Então, ó, gente, eu vou me apresentar e depois, cara, eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer, até porque todo mundo aqui está na expectativa de te ouvir também. Para quem Legal. não me conhece ainda, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em psicanálise e em psicopatologia. Então, por favor, Karen, se apresente para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Karen Carolina, né? Eu sou nutricionista, especialista em comportamento alimentar e transtornos alimentares, mas eu também sou paciente psiquiátrica. Eu tenho depressão com ansiedade, é uma depressão leve. E também sou portadora de transtorno alimentar. Eu tenho anorexia atípica. Isso normalmente é uma coisa que faz as pessoas se assustarem um pouco, não se assustarem, mas se surpreenderem um pouco pelo fato de aparentemente ter enfim, meu corpo parecer normal, e realmente está normal, né? Estou saudável, graças a Deus. Estou remitida, então por isso que eu não tenho talvez aquele aspecto caquético, né, que muitas vezes tem na anorexia, e que até fala também um pouco do nosso tema a respeito do tabu, né, da gente pensar que transtorno alimentar vai ter uma cara, ou que, sei lá, uma pessoa que tem uma questão psiquiátrica vai ter, tem que se encaixar num estereótipo, né, e talvez de longe eu talvez não tenha uma cara de ter depressão ou ter ansiedade, porque de fato eu não manifesto isso constantemente porque eu trato. Certo. E assim, olha só, gente, a gente já começa aqui desmistificando muita coisa, né? Porque quando se olha para um profissional, as pessoas imaginam, nossa, aquela pessoa é perfeita. E não é. Nós temos as nossas limitações e nós temos com quem contar com ajuda, né? Por exemplo, eu conto com a ajuda da minha analista, eu tenho a minha analista pessoal, né, para eu tratar as minhas questões e trabalhar tudo isso. E você tem, né, a sua psicoterapia, o seu psiquiatra. Isso faz parte do humano, né? Saber que se tem alguma questão ali, poder trabalhá-las.
E Karen, o que que acontece? Eu recebi várias perguntinhas, anotei todas aqui. Não sei se a gente Legal. vai conseguir tratar assim, falar de todas elas, né? Até porque a gente está com tempo limitado. Nós vamos Pois encerrar é. 1h45, né? A Karen vai ter atendimento logo depois. E assim, uma das principais questões que eu recebi pergunta muito, cita um caso e a pessoa quer saber se ela mesma tem compulsão alimentar ou se alguém tem compulsão alimentar ou alguém aponta e diz que ela tem compulsão alimentar. Você poderia começar falando sobre isso para as pessoas terem uma ideia do que de fato é esse transtorno e desmistificar muita coisa, porque não é só comer um pacote inteiro de biscoito que é compulsão alimentar, né? Tem critérios aí para saber o que é isso. Com certeza. Bom, Jennifer, eu primeiro queria agradecer de novo a oportunidade que você está me dando de usar esse canal para falar sobre esse tema, porque eu acho que agora, né, a gente está vivendo uma segunda onda, então eu acho que assim tudo de alguma maneira fluiu para exatamente hoje, né, dia 3 de março, quarta-feira, a gente nesse semi-lockdown ou lockdown, enfim, está falando sobre um tema de saúde mental. Eu acho que é muito assim, sei lá, eu acredito muito em um universo, eu acredito que as coisas acontecem quando precisam acontecer. Então, falar desse tema nesse momento, eu acho que, assim, não é à toa, sabe? Eu acho que não foi uma casualidade. E tem muitas pessoas, né, que têm percebido mais a ansiedade. E por que eu tô falando da ansiedade? Por que eu acho que a escolha do tema foi tão certeira? Porque, por vezes, né, já respondendo um pouco da sua pergunta, a maior parte dos meus pacientes não tem compulsão alimentar. Eles podem ter quadros que a gente chama aí de hiperfagia, né, que é quando a pessoa come mais do que o seu normal, mas não necessariamente ela sente culpa, né? Então a culpa também é um fator aí característico para a gente prestar atenção e que pode estar nos quadros de ansiedade e depressão também, e outros casos também de saúde mental. É, e descontroles alimentares. Então, assim, compulsão alimentar realmente não é uma coisa simples de ser identificada e diagnosticada. Na verdade, continua sendo da responsabilidade médica fazer esse tipo de avaliação. Mas na prática, a gente sabe que isso às vezes é um pouco fragilizado, porque às vezes as pessoas têm resistência também, né? De buscar um médico, especialmente um psiquiatra, que é o especialista aí dentro da medicina, para fazer esse tipo de avaliação. Então as pessoas já têm essa resistência de buscar alguém que realmente entende do assunto para dar esse diagnóstico e muitas pessoas se auto-intitulam. Mas, de maneira geral, o que a gente tem aí, né? E por que eu acho que é importante passar pelo crivo médico também? Não quer dizer que você, como psicóloga, ou eu, como nutricionista especialista no assunto, a gente também não possa dar nossa sugestão de diagnóstico, porque as coisas estão entrelaçadas, né? Nós não somos um braço articulado ou uma boca articulada, né? A gente é um complexo, a gente tá tudo junto e misturado. Então, por isso que isso se torna mais importante passar aí por uma visão profissional, né? Mas, enfim. Então, assim, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando de algo que já ganhou regularidade, né? Então, o conceito geral que a gente tem de transtorno são casos que, além da regularidade, a pessoa ela está tendo algum tipo de comportamento que está atrapalhando, seja a saúde dela física ou psicossocial. Isso pode ser por alterações na absorção dos alimentos. Isso, provavelmente, o DSM, né, o Manual de Diagnóstico, ele talvez esteja se atendo aos casos que a pessoa faz compensações, né? Usando, enfim, que não cabe muito aqui ao tema, mas só para dar uma contextualizada. Mas, na verdade, o que mais vai nos interessar é a questão do comportamento que causa prejuízo. E a compulsão pode, sim, causar muitos prejuízos, né? Então, é isso. Ele tem regularidade, ele tem um comportamento alterado, né? E, em específico, quando a gente fala de um quadro de compulsão alimentar, isso, em geral, vai vir acontecendo, no mínimo, nos últimos 2, 3 meses, pelo menos uma vez na semana.
E como são esses quadros? Como é caracterizado de maneira geral? É quando a pessoa ela vai comer sem fome física, tá? Quantidades que a maioria das pessoas não daria conta de comer dentro daquele contexto. Por que dentro daquele contexto? Porque, por exemplo, no período de festas, né, Natal, Ano Novo, Páscoa, é natural que a gente coma mais, né? Que a gente tenha exageros alimentares, mas de alguma maneira socialmente aquilo é esperado. Não quer dizer que todo mundo é obrigado a ter exageros, mas é uma coisa que se tiver, é ok, tem um acesso de comidas diferentes, um acesso farto, né? Às vezes a comida está muito gostosa e a gente vai comer a mais. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você tem uma compulsão. Até porque normalmente um quadro compulsivo vai acontecer escondido das outras pessoas. Então algumas pessoas falam, nossa, eu como escondido, mas é uma besteira porque eu tô vendo, né? Mas a questão é que eu não quero passar pelo julgamento do outro, né? Porque eu tô em sofrimento e eu percebo que é uma coisa, né? Uma parte de mim percebe que isso tá descompensado, que isso não é normal, né? Então eu não quero ter isso na frente das outras pessoas. Então, isso também é uma outra diferenciação. Então, a pessoa, ela come de uma maneira muito voraz, ela come rápido, né? Em geral, as pessoas estereotipam também, porque elas pensam que a pessoa vai sentar, né? Numa mesa farta e vai começar a comer loucamente. Na verdade, não. Às vezes ela vai na cozinha, pega uma coisa, come em pé, aí depois daqui a 15 minutos ela vai, pega outra, pega com a mão, né? Come em pé, come escondido, come em lugares que não faz sentido, ela não está comendo para ter prazer. Ela está comendo porque ela está em sofrimento. E às vezes, durante o comer, a pessoa já experimenta o sofrimento, né? Então ela sente muita culpa, arrependimento, uma sensação de ser um fracasso, de ser um lixo humano, né? Então são expressões emocionais muito carregadas de tristeza, arrependimento, né? E realmente é um comportamento meio autodestrutivo, porque a pessoa muitas vezes ela come até o estômago doer. Tem alguns relatos de pessoas que comem e aí quando elas chegam no limite elas vomitam para continuar comendo, né? Então você vê que não existe prazer dentro dessa relação. E o normal, né, da nossa alimentação é a gente comer e sentir prazer em comer, né? Claro, uma vez ou outra, sei lá, eu tô triste, eu vou acabar perdendo o apetite, não vou comer o suficiente, mas em situações normais, comer e sentir prazer é ok. O problema é quando o único prazer na minha vida é comer. Isso também tem alguma coisa errada, né? Então, esses são os principais pontos. A pessoa ela come sem fome, quantidades que a maioria das pessoas não conseguiriam comer naquele contexto. Então, o DSM não traz para gente quantidades específicas ou um número de calorias. Já teve um tempo atrás que ele até trouxe, mas ele percebeu que isso não conseguia delinear. E a pessoa ela vai comer de uma maneira muito voraz, sentindo muita culpa, arrependimento, né? E apesar de não existir um mecanismo compensatório, como em outros transtornos alimentares, muitas vezes a pessoa ela tenta, nas próximas refeições, comer menos, fazer um jejum intermitente, mas isso não é compreendido necessariamente como um movimento compensatório, né? Então, é isso. A compulsão, ela fala muito de autopunição. Eu às vezes, até de uma maneira mais grosseira, eu associo isso com automutilação. É como se você fosse se mutilar por tudo aquilo que você está sentindo, que você não está se permitindo sentir, mas que você está expressando, né, de uma maneira concreta por meio aí da sua alimentação, porque aí não tem como você fugir daquele sofrimento. É o momento que você, né, que as suas emoções abrem para você sentir, né? E funciona assim, né? Se não sai de algum modo, se não sai pela fala, o corpo acaba padecendo, né? Isso. E quando você fala dessa voracidade, né, essa compulsão aí, comer de uma maneira voraz e sem uma falta, na verdade acontece uma falta de controle, né? A pessoa ela quer parar, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E aí a gente une isso com a ansiedade, né, Karen? Porque tem muitas pessoas que chegam e falam: nossa, eu tô muito ansioso e eu coloco toda essa carga afetiva nessa comida. E tudo isso eu acabo introjetando, eu não consigo parar de comer.
né? Porque a ansiedade, ela vem quando a gente coloca uma projeção, um pensamento, vamos dizer assim, lá no futuro e quer ter o controle sobre ele e não consegue. E a compulsão, como ela vem com essa falta de controle, é um casamento perfeito para as duas se casarem, né? Exatamente. A Isso que você compulsão está alimentar e a comentando, ansiedade. Jennifer, é interessante por um seguinte. Às vezes é difícil mesmo esse linhamento, por isso que ter um olhar profissional é importante. Porque, assim, às vezes a pessoa ela tem ansiedade e às vezes essa ansiedade não está sendo adequadamente tratada, né? E às vezes essa voracidade em comer ou comer muito rápido vem por conta da química da ansiedade. Então, por isso que não é tão simples mesmo identificar. Mas acaba que a vivência, e acaba que quando a gente fala do transtorno alimentar em si, vem junto um perfil da pessoa, sabe? Então, existe um pouco possibilidades de perfis psicológicos da pessoa que tem compulsão alimentar. E aí, muitas vezes a pessoa que ela tem um descontrole que vem por conta justamente dessa coisa, né, dessa mania pelo controle, né, vamos colocar aí a mania de uma maneira muito grosseira e popular, mas essa coisa de querer estar sempre controlando tudo, ela também acaba se manifestando às vezes pelo contrário, né, no descontrole alimentar. Mas ele vem para entregar que eu sempre falo isso para os pacientes, se descontrolou é porque em algum momento você controlou demais. Seja a Teve um excesso alimentação, seja disso, as né? coisas, os conteúdos que você está sentindo e que você reprimiu. Seja também essas repressões, né? De eu projetar um futuro horrível e eu não quero que isso aconteça, então eu vou tentar me ocupar com outras coisas, e aí nisso também acaba que me ocupando com outras coisas, eu me ocupo em restringir a minha alimentação e buscar conflitos com o corpo, né? E aí, às vezes, o que eu percebo também, até pela minha própria experiência, que quando eu estava em estados de ansiedade, eu não tinha percepção tanto que era ansiedade, às vezes eu comia uma quantidade fora do meu planejado, controle, né? Eu não estava me permitindo ser regulada pelo meu organismo, eu tinha determinado o quanto que eu deveria comer e me sentir satisfeita. E se eu comesse um pouco a mais, de alguma maneira eu distorcia aquilo na minha mente. Eu tinha uma sensação de que eu fiz algo que estava fora do planejado, então fora do meu controle, e aquilo me causava sofrimento. Então é por isso que é tão próxima essa questão da ansiedade e dos descontroles, sendo a ansiedade mais próxima, na verdade, do descontrole alimentar do que necessariamente da compulsão alimentar. Faz sentido? Sim, tá dando para acompanhar? Para mim fez sentido. E ó, Yeah. a Lud, ela comentou assim: e quando os episódios são quase que premeditados, programados? Por exemplo, à tarde, quando não tiver ninguém em casa. Eu acredito que ela está falando aqui desse comportamento compulsivo, que a pessoa faz toda uma programação para conseguir saciar esse desejo da compulsão, né? Nesse sentido desse comportamento mesmo repetitivo de ir lá e Uhum. dessa voracidade, né? Sim, tem esses casos também, programados, de ter uma compulsão, justamente é como se a pessoa guardasse na caixinha ali. Não, pera, calma aí, né? Vou passar ali nas Americanas, vou comprar não sei quantas barras de chocolate com Nutella, com, sei lá, com Kit Kat, e é hoje, né? E vou ligar aqui o botão do foda-se, com todo respeito. Tem até uma pergunta aqui para a gente emendar esse tema. Cadê? Que eu anotei. Minha família diz que tenho compulsão alimentar porque faço muita comida todos os dias. Essas coisas estão ligadas? Não E por que eu necessariamente, às trouxe essa vezes. pergunta aqui? Pode Não, falar. pode falar. Por que eu trouxe essa pergunta aqui? Porque eu fiz até um Reels chamativo para a nossa live, assim, só caricaturando para dar um exemplo, né? Peguei uma barra de chocolate e perguntei se as pessoas se elas devoram uma barra de chocolate ou se comem dois ou três pedacinhos, ou um pacote de biscoito.
Isso não significa, se você senta, pega um pacote de biscoito e come ele todo, isso não caracteriza uma compulsão alimentar. Se você come um pacote de chocolate todo, isso também não caracteriza uma compulsão alimentar, senão eu também teria, porque na TPM eu faço isso, né? Aham. E aqui nesse caso, a pessoa pergunta: eu cozinho muito todos os dias, a minha família fala isso e está dizendo, está me diagnosticando com transtorno alimentar. Uhum. Pois é, então, até chegou um comentário aqui da Ludmilla, então minha avó tem compulsão. Ela faz um monte de preparações e realmente, assim, não prediz nada, né? Até porque, assim, vamos lá. Por exemplo, a avó, né? Viveu um outro momento. O Brasil é um país que já viveu muita escassez, né? Já viveu muito a face da fome, né? Então, poder ter a mesa farta, às vezes fala desse momento de dor. Um momento em que eu não podia escolher o que eu ia comer, que eu ia dividir com não sei quantas pessoas, né? Que eu ia comer, sei lá, farinha e água, ou uma mistura. Então, às vezes, essa coisa de fazer muito e a minha sócia, né, a Leirice, que também é nutricionista, ela é de Ceará. E às vezes a gente compartilha um pouco essas questões culturais, né? Porque quando a gente se conheceu aqui, né, eu percebi que ela fazia muita comida. Mas na verdade não necessariamente tem, pode também ter a ver um pouco com o fator cultural, mas ela falou que ela vivia numa casa que tinha muitas pessoas, então sempre se cozinhava para muito. Então ela ainda não estava adaptado para cozinhar só para ela e o marido, né? Então, isso às vezes fala muito mais de crenças do que de necessariamente de compulsão, né? Que isso, compulsão, ele tá falando muito mais realmente de coisas mais complexas e mais profundas. E às vezes são só padrões, são hábitos, né? E aí, tipo assim, talvez essa família seja um pouco restritiva na hora. E aí, então, por isso depende muito da lente de quem tá olhando, né? Que às vezes a família é restritiva, vê ela cozinhando e acha que ela tá fazendo muito. Assim como eu estava contando, que eu determinava a quantidade que eu achava que eu tinha que comer, e se eu comesse a mais, eu achava que estava tendo um descontrole e uma compulsão. Quando às vezes, na verdade, eu estava comendo quantidades normais e por conta do controle eu estava colocando uma quantidade insuficiente. Mas pelo fato de estar em um sofrimento psíquico, né? Hoje eu percebo isso, na hora, obviamente, eu não tinha essa consciência, é que servir um pouco a mais virava assim o fim do mundo para mim. E realmente era um motivo assim de eu comer sofrendo, triste, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da mente e ter esse discernimento. E ter alguém que acompanhe a gente também que tenha uma relação mais tranquila com a comida para conseguir perceber. Né? Porque aí é isso que eu falei. Às vezes a pessoa já tem um padrão restritivo e às vezes ela não tem essa percepção. E quando às vezes a pessoa tem um padrão normal ou está acostumado, né, a cozinhar muito, e aí se defronta com isso. Mas eu acho que não se trata, ou pelo menos isso não é um dado suficiente para a gente assumir que isso é compulsão alimentar. Sim. E teve até uma pergunta aqui que eu recebi, né? Em casos de compulsão alimentar, que profissional eu devo procurar? Um psiquiatra, um nutricionista ou um psicólogo? Os Isso três. veio no que você falou no começo, né? Os três. Os três são importantes. É interessante que pelo menos um seja mais especializado no tema, que entenda um pouco mais. Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas como a nutrição acaba muitas vezes tendo um papel mais restritivo, eu acredito que dos três é mais importante que o nutricionista tenha uma formação prevendo trabalhar com transtorno alimentar. Porque, enfim, trabalhar transtorno alimentar querendo fazer estratégias que a pessoa vai usar lá na esportiva ou, sei lá, em outras áreas, pode ser gatilho. Então, mantém a pessoa no padrão disfuncional, né? Ou seja, a pessoa vai continuar tendo descompensações alimentares. Ou, às vezes, o que pode acontecer, eu acho que isso não é tão comum, mas às vezes da pessoa deslocar. Particularmente quando pacientes meus vão melhorando, sei lá, o comer emocional, mas vão percebendo, né? Aí é o lado bom da consciência. Vão percebendo e me dão de feedback. Olha, eu tô gastando mais tempo nas redes sociais, nos joguinhos do celular, tô comprando mais. Eu sempre ligo esse alerta e falo, olha, então, não tá legal. Continue o problema, continue levando isso para terapia, porque
o problema continua. Não é porque não tá na comida que tá resolvido, né? Sim. E é importante também a pessoa ter esse acompanhamento dos três, né? Tanto do médico quanto do nutricionista quanto do psicólogo, porque existe muito deslocamento mesmo. Tem pessoas que vêm, ela começa a tratar a compulsão alimentar, mas ela acaba compensando isso comprando demais e acaba Uhum. tendo um problema financeiro. Ou ela trata essa questão financeira e a compulsão alimentar, mas aí ela acaba se envolvendo em comportamentos aditivos, sei lá, uso de álcool de uma maneira que traz um prejuízo ou drogas, né? Então é preciso fazer a psicoterapia para entender o que está por trás dessa compulsão, né? Exatamente. É, Ah, é o que eu penso também. a Lud falou, dieta no papel é difícil. Hoje eu queria comer um pouco mais de feijão, mas no papel está escrito que minha porção é de 60 gramas. Vamos falar de dieta, Karen? Porque assim, Uhum. gente, eu fiz acompanhamento nutricional por um bom tempo e eu já fui nutricionistas que eu falava assim, olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto de queijo. E eu falava, olha, eu não gosto de queijo. Aí o nutricionista ia lá, mandava uma dieta pro meu e-mail com queijo, sabe? Eu me sentia assim ofendida e não ouvida. E eu só podia comer, sei lá, 3 castanhas pequenininhas. Eu olhava para aquilo e passava só uma fruta, eu ficava com mais fome. Eu preciso de algo maçudo, sabe, para me dar sustância. E o nutricionista passava um negócio desse, eu ficava, meu Deus, vou enlouquecer. Uhum. O que que você acha de dieta? Teve até uma pergunta aqui falando que viu uma dieta em tal lugar e que tá fazendo, mas que tá dando mais ansiedade. Vamos falar disso? Sim, sim. Então, olha, nossa, tanta coisa para falar sobre dieta. Mas tá, vamos lá. É, prescrever dieta não é uma coisa errada. E eu acho que isso é uma coisa importante de falar. Assim como o seu caso, Jennifer, várias outras pessoas já me contaram de ter passado por essa chateação, de ter um alimento que a pessoa não gostava e chegava na prescrição de exatamente aquele alimento, né? Eu entendo e acolho essa frustração, né? E aí eu acho que eu posso falar pelos dois lados, né? Como paciente e como profissional. Quando você tem uma questão com a comida, né? Um conflito alimentar, é muito importante que as pessoas entendam que é uma necessidade diferente. Porque assim, quando a pessoa ela não tem um conflito com a comida, ela lida bem com isso, a dieta ela pode servir como um orientador e tem várias pessoas que seguem lá tranquilo que elas sabem lidar, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa ela não tem dificuldade, também depende aí da saúde mental como um todo, né? Se ela percebe que 60 gramas de feijão foi o suficiente, ela vai servir mais e acabou, né? Não tem muito o que dizer. E aí, tipo, se a pessoa não seguiu aquilo, na próxima refeição eu sigo e segue a vida, né? Mas o problema é que isso equivale a um percentual muito pequeno na população, né? Então não vai deixar de existir prescrição de dieta, porque também é uma maneira simples e assim vem de um modelo biomédico. É como se a gente encarasse a alimentação da mesma maneira que um médico encara a enfermidade de um paciente, vai lá e prescreve uma medicação. Inclusive até existe aquela frase lá do Hipócrates: faça do teu alimento o teu remédio. O que eu acho que não é bem assim. Eu acho que a alimentação também pode, que aí a gente chama de medicalização da alimentação. E não dá pra gente reduzir a alimentação a só isso, mas a alimentação também pode ser uma medicação também, ou pode ser um complemento, né? Porque, bom, vamos lá, às vezes não dá pra você trocar. Aqui eu já vi que chegou uma pergunta, por exemplo, se carne vermelha aumenta a ansiedade. Tipo, chá de erva cidreira não serve para substituir a sua medicação psiquiátrica, mas talvez ela possa entrar como um complemento, né? A gente não precisa ficar pensando nesse tudo ou nada, ou isso ou aquilo. A gente pode juntar forças, né? Fazer a coisa de uma maneira mais prudente, né? Em vez de, né, só dizer, não, isso aqui não serve. Agora, voltando para a questão da dieta, ela realmente é gatilho. Tanto é que, principalmente quando a pessoa tem aí uma predisposição para transtorno alimentar. Lembrando que a transtorno alimentar, quando eu estou falando aqui, é o adoecimento.
A dieta, ela é um gatilho junto com eventos estressores e quando a pessoa já tem aí uma genética predispondo ela. E é claro que uma pessoa, ela não, às vezes não vai saber identificar que ela passou por uma situação estressora, né? E aí, de repente, aí a gente está numa cultura que as pessoas são instigadas a estarem descontentes, né? E tentarem encontrar defeitos para serem consertados, e o corpo é um deles, né? Então é muito fácil a gente cair nessa coisa de achar que o nosso corpo tem alguma coisa e que a gente precisa, então, perder peso e fazer uma dieta. Isso é, acho que assim, é muito difícil alguém que nunca fez dieta na vida, né? O problema é esse. O lado bom, né, que mais recentemente a nutrição comportamental, então, ela veio com essa ideia de acrescer, né, de sair desse modelo biomédico e entender que não dá pra gente encarar a alimentação da mesma maneira como o médico encara o remédio, porque não é isso. E talvez esse seja o ponto de conflito que muitas vezes nós nutricionistas não sabíamos acolher o paciente. Então, não quer dizer que toda dieta vai desencadear. Embora na minha prática eu realmente não prescrevo dieta mesmo. O que eu faço depois de um tempo é ensinar as pessoas o básico da nutrição baseada em evidências, ensiná-los a como montar os pratos, entender sobre o nível de processamento dos alimentos, entender como eles podem fazer as escolhas deles. E quando eles precisam de alguma orientação pontual, tipo, se o ferro está baixo, eu acho importante explicar do porquê e como o papel da alimentação rica em ferro pode ajudá-la a melhorar isso. Então, às vezes, eu acho que o problema não é só bem o papel, mas o problema é o como este papel é encarado. E muitas vezes não se tem tempo numa consulta para desenvolver esse raciocínio com as pessoas. Faz sentido? Nossa, o seu trabalho é lindo, Karen. Eu te admiro Obrigada. muito por isso. Mas não quer Você dizer vai que seja muito ao fácil, encontro do tá? corpo Porque humano. fazer dieta, às vezes, parece ser mais simples. É muito sedutor também, né? Quando eu tô com medo, é mais fácil eu transferir essa responsabilidade pro papel. Não, então, peraí, deixa eu seguir aqui o papel que a nutricionista falou, porque ela falou que se eu comer assim, vai ter isso aqui de resultado. E aí, às vezes, poder ter a liberdade de comer pode parecer ser algo muito assustador. Então, tem vários pacientes que depois eles, não, pera, mas e se você passasse uma dieta, dá uma angústia por conta disso, né? Como muitos têm ansiedade, né? Sentir que não tem um papel, não tem um controle e ter que experimentar as coisas para perceber o corpo, para muitos, assim, é uma experiência ansiogênica, mas é uma experiência muitas vezes necessária que pode ser conduzida de uma maneira um pouco controlada também, né? Ou seja, fazer essa saída do controle dentro de uma escadinha, sabe? E aí você fala de autorresponsabilidade, né, Karen? Que muitas Sim. pessoas se eximem disso para não ter que se implicar, porque não funcionou, mas não foi culpa minha, é porque eram 60 gramas, mas era para ter sido 30, por exemplo, né? Uhum. Por aí. E a Elane está até falando, aprender sobre a nutrição é realmente o ideal. E aqui eu vejo que nós estamos falando não sobre uma simples dieta, mas de uma reeducação alimentar e de criar um hábito alimentar saudável. Porque se uma pessoa, eu acredito que se ela vive em dieta, vai chegar um tempo que ela vai se cansar. E se ela, ao invés de pensar numa dieta, pensar num estilo de vida, num estilo de alimentação que ela vai adequar ali para ela, né, para a realidade dela, para o que o corpo dela precisa, aí sim fica mais leve, menos pesado, né? Exatamente. E assim, Jennifer, trabalhar mais a parte de educação nutricional, em geral, é uma segunda etapa. E dentro da abordagem que eu uso como base dos meus atendimentos, que é o comer intuitivo, as autoras elas recomendam que inicialmente a gente não pontue muitas regras alimentares, porque isso atrapalha a reconexão. Porque foi isso que as pessoas fizeram por boa parte do tempo. Elas não se escutam e elas seguem regras. Mas para eu ouvir, eu vou ter que precisar diminuir um pouco esse som de tantas regras para poder ouvir um pouco, né? Isso, Então, e falhou um assim, pouquinho para mim. Para diminuir, tem que fazer o quê? Falhou bem na hora.
Não, tranquilo. É que assim, para eu conseguir escutar melhor a necessidade do meu organismo, reaprender a fazer isso, eu preciso diminuir um pouco o volume, né, desse som de muitas regras, né? Tipo, coma o número disso, coma aquilo, ou não coma isso, ou não coma aquilo. Então eu preciso limpar um pouco esse ambiente por um tempo para a pessoa poder se ouvir, né, minimamente, e ela perceber que não é assim tão assustador você ouvir o seu organismo, que você pode reaprender a fazer isso. E aí a terceira etapa, em geral, é quando eu trabalho novamente essa reelaboração, né? O que é carboidrato? Para que serve carboidrato? Né? Então é uma reapresentação daquilo quando a pessoa ela está mais tranquila também, ela já está mais estável, então ela tem a possibilidade de ressignificar, né? É a partir daí que ela começa a fazer as pazes com os alimentos. É a partir daí que ela entende por que o corpo dela precisa de carboidrato, né? Por que é legal comer carboidratos integrais e comer menos dos refinados? Então já não passa mais pelo crivo de medo, né? Não, eu preciso parar de comer carboidratos porque senão eu vou morrer, vou ter diabetes, sabe? E não, passa até uma visão mais neutra em que eu entendo que isso tem funções para o meu organismo. Então, eu me movimento pelo cuidado, porque aquilo tem uma fundamentação. Agora eu entendi, eu participo, eu sou um agente ativo, né? Então, por isso que a alta responsabilidade ela é essencial para a pessoa se envolver com esse tratamento. E aí, não é todo mundo que quer ter alta responsabilidade, né? E aí, a partir daí, eu vou entendendo melhor os processos. Eu vou entendendo por que é importante eu comer de tudo. Eu vou entendendo por que é interessante eu variar os alimentos. Qual que é a função das cores dos alimentos, né? Por que de repente, agora as pessoas estão falando tanto de reduzir o consumo de carne e aumentar mais as proteínas vegetais. Que não quer dizer que eu tô aqui tentando militar a respeito do vegetarianismo. Eu mesmo não sou vegetariana, mas eu acho que tem vários fatores. É legal também a gente se abrir aí para essas possibilidades, sim. Né? Eu acho que isso não é só uma questão de política, né, ou de militância. Do ponto de vista nutricional, a gente vê ganhos nisso, né? Então a gente vai abrindo o leque e a pessoa ela vai se movimentando de fato a perceber a alimentação como um autocuidado. E saber que às vezes eu vou ter fome emocional e não quer dizer que isso necessariamente vai ser um descuidado, né? Que isso precisa estar vindo com culpa, mas eu vou aprendendo a analisar. Porque se o natural do meu organismo é eu me cuidar, por que será que eu estou deixando de me cuidar? Em vez de tentar E eliminar quando, isso e fugir disso e não, carboidrato é horrível, açúcar é horrível, sabe? É dar um respiro, é começar a internalizar essas coisas, mas primeiro eu preciso deixar sair, né? Todas essas crenças, essas histórias, esses medos, essas mágoas. Chegam muitos pacientes magoados com os outros profissionais anteriores, né? e quando você fala aí dessa fome emocional, ontem eu passei por isso. Então tá muito fresco na minha cabeça, porque eu estava passando por uma situação complexa que eu precisava lidar e que estava me afetando muito. E eu senti tanta vontade de mastigar. O que eu pensei? Cara, já tá muito tarde. O que eu vou fazer? Eu vou saciar esse meu desejo de uma maneira um pouco mais saudável. Peguei a panela da Polishop, que não precisa de óleo nem nada, coloquei pipoca lá, estourei pipoca e comi. Só que não foi suficiente. Falei, eu quero mais, vou fazer mais pipoca. Aí eu fiz e comi. E saciei essa fome emocional, sabendo, claro, do que se trata, sabendo que são questões que eu preciso dar atenção a elas, mas assim, sem culpa, podendo Uhum, escolher um alimento até que pode me trazer um prazer ali, que não vai me trazer um prejuízo, assim, sabe? E é uhum, nesse momento que a gente precisa ouvir o nosso corpo, saber o que a gente está dizendo, porque se a gente não gosta de determinado alimento, isso significa alguma coisa. E tem pessoas que elas, por exemplo, eu não sou tão chegada assim à carne, eu não sou muito carnívora. Um uhum, pedaço lá mediano é suficiente para mim. Já o meu irmão, ele ama carne. Por ele, o prato dele tinha só carne. Se o prato para mim tiver só carne, eu não consigo comer. Então, isso uhum. fala da subjetividade de cada um. E eu queria até Claro. voltar numa pergunta aqui, que o Hugo fez assim: quando temos vontade de mastigar, como se...
quando temos vontade de mastigar, se está necessariamente sem estar necessariamente com fome, isso seria uma forma de tentar preencher algum espaço vazio dentro de nós? E é exatamente isso, né? Se a gente não tem a nossa fome física, tem uma outra fome que se diz aí. O que que você precisa introjetar? O que que te falta? Ou que compensação você precisa fazer e que você desconta nesse alimento, né? E é por isso que a psicoterapia é importante nesses momentos, para você até poder se entender, né? É isso mesmo. Essa perguntinha, Jennifer, inclusive, é uma pergunta que no Comer Intuitivo a gente ensina os pacientes a fazer. Se você já comeu o suficiente, né, você percebe seu estado de saciação, né, ou seja, não estou com fome. O que mais que você está comendo? Né? Ou o que mais você quer comer? Né? Então, é bem alinhado com essa proposta que você trouxe mesmo. E por isso que eu não consigo imaginar esse trabalho sem a psicologia, porque é isso, acho que a gente precisa aceitar que somos seres subjetivos e não dá para reduzir a comida a tão pouco. Por isso que eu falei, né, que a comida ela pode também ser medicação, e às vezes vai ser, né? A sua pipoca, de repente, ela foi aí um alimento, um afago. E não é errado comer emocional, porque na verdade, sim, a gente usa esse termo de uma maneira didática, porque se a gente para pensar, a amamentação também seria um comer emocional, né? E é um comer extremamente necessário, porque é isso, né? É tão envolvido as duas coisas, a nutrição com a emoção, que se também a criança não tem essa passagem, né, da amamentação, do colo da mãe, ela vai se prejudicar psiquicamente. E os efeitos, às vezes, bom, você sabe disso aí melhor do que eu, às vezes é pro resto da vida, né? Então, aceitar que eu posso abraçar também esse comer emocional e dentro do comer intuitivo a gente não julga, não joga pedrada quando a pessoa está tendo comer emocional, mas desde que ela tenha consciência. No seu caso, você tinha consciência. E às vezes você precisou aí ter esse momento para você abraçar aí essas emoções, abraçar a sua vulnerabilidade, né? E eu acho que é isso que nos torna humanos. Então, não é sobre sair correndo. Então, por isso que o tratamento, ele também não é plim, ele não é mágico, ele é uma construção, é tijolo por tijolo e cada um tem o seu tempo, né? Karen, assim, que delícia. Por mim, eu passaria horas te ouvindo, né? Mas a gente tem o quê? 3 minutinhos aí para Eita. terminar. E pelas perguntas, né, que eu recebi, eu acredito que na nossa fala, na nossa conversa e na sua fala, a gente conseguiu abordar muita coisa. Legal. Mas, aproveitando esses últimos tempos aí, esses últimos minutinhos, fala um pouquinho como que as pessoas podem te achar, se você faz atendimento clínico, né, individual, onde elas te encontram, como é que funciona. Bom, então, eu faço atendimento presencial e online. Agora, na pandemia, estou fazendo mais online do que presencial mesmo. E agora, essa semana, né, realmente tem feito estritamente presencial, ou estritamente online, né? Então, atualmente, eu atendo pessoas daqui de Brasília e que estão fora aí desse radar, né? De outros estados, brasileiros em outros países. E também pelo fato de ter aí essas outras necessidades, também a gente consegue adaptar bem as necessidades das pessoas. Ou seja, porque em geral você precisaria ir num nutricionista, né? Passar aí por uma avaliação. Não que isso não seja importante, mas como isso está em segundo plano, em tese, diante da necessidade da pessoa, ele flui bem também, tá? Então, normalmente as pessoas fazem contato comigo pelo próprio Instagram, né? O @agoranutri. Lá tem um link também que cai direto aí para o meu WhatsApp, para quem quiser mais informação, ou de repente se identificar e quiser começar aí a sua. Agora não pode usar mais a palavra jornada, por conta lá da mulher do BBB, mas eu uso, né, para começar a sua jornada, né, de reencontro ou encontro, né, para quem ainda não começou a se encontrar. E que às vezes, assim, esse portal ele vai começar pela comida, né? Então é muito legal porque esse trabalho ele acaba potencializando, né, quando a pessoa passa a abrir e limpar essa ferida, a ferida que a pessoa carrega com a comida, né? Então, quando a pessoa lia isso com a terapia,
isso se potencializa, assim, de uma maneira muito bacana. É claro que o tempo de acompanhamento comigo é muito menor do que o tempo que a pessoa vai ficar em terapia. A terapia normalmente é mais longa mesmo, e tem que ser assim, né, em geral. É o que faz mais sentido mesmo. E é isso, basicamente. Karen, muito obrigada por aceitar o meu convite. Foi maravilhoso estar aqui com você. Agora eu vou te fazer um pedido especial. Vamos tirar uma foto, vou fazer um Ah, print aqui para claro! poder postar junto com a nossa gravação. E ó, quem for assistir, né, quem quiser assistir depois gravado, eu vou subir para o YouTube também, às 18 horas vai estar lá. E eu vou deixar nos comentários o Instagram da Karen também, para vocês acharem com mais facilidade. Então vamos lá, sorrindo. 3, 2, 1. Ixi, Diga, Karen, certo? ficou com o olho fechado. Peraí, de Então tá novo. bom. Ó, quem quiser tirar print, pode tirar print, postar lá e marcar a gente também. Vamos lá. 3, 2, 1. Agora deu certo. Muito bom. Vou voltar Maravilha. aqui os comentários. Só para a gente poder, né, encerrar e aprender, né, a separar a fome da vontade de comer e se amar mais. Porque a comida, ela vem para trazer um prazer e uma satisfação. E quando ela traz sofrimento, é muito pesado. Porque é mais uma via de prazer que a pessoa perde, né? E Uhum. muito obrigada, Karen, por esse momento aqui com a gente. Foi muito bom Ah, estar com imagina, você. obrigada a você. E assim, que pena que a gente não tem mais tempo, né, para conversar agora, mas de repente pode ter um outro momento também. Vou aceitar o convite com o maior prazer e alegria, assim como aceitei esse. E obrigada aí a todos que acompanharam, né, que tiraram o tempo para nos ouvir, né? E é isso, gratidão mesmo. Só isso que eu tenho para falar mesmo. Obrigada a todos, um beijo e vamos nos encontrar de novo, que vale a pena bater papo Ah, sobre então tá isso, certo. porque é muita Que bom. coisa, né? Tá certo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.